Olá, meu nome é Carol e este é o vídeo em que eu vou apresentar algumas versões em quadrinhos de livros clássicos. Bom, muita gente tem dificuldade de ler clássicos, seja por uma narrativa muito descritiva, seja por não se adaptar à linguagem. Então, acaba que muita gente recorre às adaptações, né? Tanto as adaptações paradidáticas, quanto as adaptações em quadrinhos, em HQs. Eu trouxe algumas aqui dos livros que eu já li, eu já tenho algumas outras de livros que eu ainda não li, ou seja, bem possível que eu tenha uma parte 2 desse tipo de vídeo, e vamos falar de características de algumas dessas HQs. Mas antes, já vai deixando a sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Inscreva-se se você ainda não for inscrito e gostar do que eu produzo por aqui, e compartilhe este vídeo com seus amigos que são interessados aí por quadrinhos, né, por graphic novels ou da maneira que você gosta de falar. Bom, vamos começar com o mais recente que eu li, que foi o do Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Ele foi lançado mais ou menos recente, eu não sei se foi esse ano, pela Príncipes. Eu não sei se é adaptação aqui de Petra Leão, Wanderson Souza e Dan Freitas, adaptado por Daniel Esteves. Então eu acho que aqueles outros lá são os ilustradores. É um papel normal, tem uma ilustração bem bacana, eu gostei da ilustração. Você pode ver que ela é mais sombria, só que eu achei que, pra quem leu o Morro dos Ventos Uivantes, vai entender, os personagens eles têm muitas camadas, mas muitas mesmo, sabe? Então aqui eu acho que eles ficaram um pouco planos, ao ponto de serem apenas chatos. Quando você lê o Morro dos Ventos Uivantes, você acha os personagens chatos, acha os personagens intrigantes, você faz julgamento deles em diversos momentos, de diversas formas. Você não pensa sobre eles de uma maneira única, você não pensa sobre o Heathcliff de uma maneira única. Então aqui eu fiquei com a impressão, né? Pode ser que alguma outra pessoa leia de outra forma, mas eu fiquei com a impressão de que eles apenas são chatos. Eles são planos. Não é só chatos, mas eles são personagens planos. Apesar de que aqui a gente visualiza o background do Heathcliff, da onde ele veio, né? O que ele sofreu de preconceito e a maneira como ele ficou, o que isso o tornou, né? O que isso influenciou no homem que ele se tornou, mas não sei, me deixa a sensação de que é tudo muito plano, sabe? O Morro dos Ventos Uivantes é muito mais do que isso. E também faz uma adaptação, é como se a história fosse contada diretamente por um narrador ali onisciente, onipresente, quando a gente sabe que a história, ela é contada de um narrador e outro narrador. A gente tem uma narração de janela, porque vai ser um narrador dentro do narrador. É uma pessoa que está contando essa história para outra pessoa e depois aparece outra pessoa que tá contando história para essa primeira pessoa. Então a gente tem esses pontos de vista aí que devem ser considerados e a gente não vê isso na história em quadrinho. Mas, para quem quer conhecer a história, para quem quer apenas saber o enredo, né, não quer esses pormenores da narrativa, eu acho que muitas das adaptações, por exemplo, as adaptações paradidáticas que eu li na época da escola, tiveram essa função de que eu conhecesse a história, né? De que eu conhecesse a narrativa pura e simples. Por exemplo, eu lembro claramente de ter lido O Retrato de Dorian Gray na escola, né? Eu tava na 8ª série, veja bem, ler um livro desses, você não ia ler o original na 8ª série, você não ia entender todas as nuances da história com, sei lá, 14 anos. E era um livro fininho, então não tinha, né? Não tinha como você perceber tantas coisas. E eu acho que essa é a função de algumas dessas HQs. Eu acho que essa HQ aqui foi pensada muito para sala de aula, para adolescentes, mas serve também, eu tô inclusive incentivando meus pais a lerem, né? Meu pai tá lendo os livros do George Orwell, que eu vou apresentar aqui pra vocês, pelos quadrinhos. Daí eu botei aqui na ordem da foto. Então, né? Aí tem esse calhamacito aqui,
que também é num papel meio grosso, por isso que ele também é um pouco de calhamaço. E aí, ele é mais colorido, né? Porque a história tem momento... desculpa, eu não falei o nome do livro. Só é para Todos, da Harper Lee, adaptado e ilustrado por Ferdy Fordham, pela José Olímpio. Eu quero ver de quem é a tradução. Tradução de Marina Vargas. Esse livro aqui, ele tem, né, muitas cores, mas nas partes mais sombrias da história, ele muda ali, porque a gente sabe que tem uns momentos, deixa eu ver aqui, tem uns momentos que as crianças passam ali um perrengue com um personagem mais sombrio ali, um vizinho mais sombrio. Então as cores vão mudando de acordo com essas partes da história. A história aqui é bem fiel mesmo, tanto que a gente vê pela grossura, ela vai contar por meio só dos diálogos, então a gente vai ver através dos diálogos a história. O que acontece mesmo é bem fiel ao livro, até os diálogos são iguais praticamente. Só que aqui tem uma coisa engraçada, porque pelo menos aconteceu comigo, quando a gente lê o livro O Sol é para Todos, você sabe que a Scout tem 8 anos, mas você tem a impressão de que ela é mais velha, porque ela tem ali os pensamentos dela, ela fala de uma maneira, sabe aquela criança mais, não é adultizada, mas sabe aquela criança mais espertinha, assim, que fala certinho e tal? Aqui, eu não sei se é por causa da ilustração, a gente tem a noção de que a Scout é uma criança, sabe? Ela é uma criança mesmo, porque no livro você tem a noção de que a Scout é um pouco mais velha. Aqui você tem a noção de que ela é uma criança, de que ela é pequena demais ali pra andar com aqueles meninos ali da idade do irmão dela, sabe? Então, é engraçado isso. Pelo menos eu não visualizava direito a Scout com aquela idade de 8 anos. Não sei se é porque eu não convivo mais com crianças dessa idade, então tem isso. Aí tem O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que foi adaptado pelo Ian Eddington e Robert Dias, traduzido por Fernando Variani e Gregório Berti. Eu gostei muito dessa adaptação. Eu digo que é um Mr. Darcy bombado, mas as referências, os diálogos são bem fiéis ao livro, porém, ele é uma boa porta de entrada para Jane Austen, para conhecer a obra da Jane Austen, sem ter aquela parte muito descritiva da obra dela, apesar de que eu acho que Orgulho e Preconceito não é tão descritivo quanto Emma, por exemplo, que tem cenas extremamente descritivas, né? Uma narrativa muito mais extensa, mas é uma boa porta de entrada. Esse livro pega toda a essência do clássico original, né? Então eu gostei muito dessa adaptação aqui. Pra quem quer conhecer a história, vale muito a pena. É da Nemo, tá? Eu não sei se ele foi pensado para escolas, mas ele tem toda a sagacidade, todo o sarcasmo, até porque foca bastante nas... Aqui eu não vou perder muito tempo procurando, mas aqui nós temos bastante das feições dos personagens, então você consegue perceber ali o sarcasmo, a ironia, que é uma característica da autora, né? Um que foi pensado para escolas, né, é esse Dom Casmurro aqui, do Machado de Assis, que a arte é do Rodrigo Rose, o roteiro é do Ivan Jaffe, ele é da editora Ática. Eu procurei um tempão esse aqui, porque eu fiquei muito curiosa quando falaram dele. Esse aqui, na época, eu gostei bastante dessa adaptação aqui. Ele é com folha, a gente chama isso aqui de papel fotográfico. Ele tem bem a essência, né? A gente percebe que, bom, não sei se todo mundo vai perceber, mas a gente percebe que é o Bentinho que tá ali narrando a história, né? Porque tem sempre ele pairando ali na narrativa. Mas uma coisa que me incomodou muito, e na época que eu li, eu lembro que eu falei na Leituras do Mês, foi Os Olhos de Ressaca, da Capitu. Eu falei, gente, esses olhos de ressaca, pelo amor de Deus, deixa eu ver aqui. Olha esses olhos de ressaca. O tal dos Olhos de Ressaca, da Capitu. Ali até que tava desenhado bonito, mas nas outras ilustrações, ela tá muito estranha, sabe? Olha só.
Ela tá muito estranha. E aí parece que ela tem mais olho do que cara. Ó, os olhos são a maior parte da cara dela. Os olhos de Ressaca pra mim eram aqueles olhos lânguidos e tal. E eu ficava rindo, eu ficava revoltada com isso. Aí de um livro que a gente leu até no início do ano, que eu acabei relendo o quadrinho também, que é O Velho e o Mar, que aqui diz, ó, livremente adaptado da obra de Ernest Hemingway, do Thierry Murat, acredito que seja francês, né, Thierry, tradução de André Teles. Ele diz que é livremente adaptado, mas eu achei muito fiel, ou pelo menos ele pegou totalmente a essência do livro. Inclusive, é até mais grosso que o livro que eu tenho aqui, sabe? Porque ele tem umas ilustrações belíssimas, sabe? As ilustrações, as cores que ele escolheu utilizar, sabe? Ó, ele fala muito dessa coisa do velho estar ali solitário, dessa sensação de como ele se sente por não estar conseguindo pescar nada. E aí a luta contra o peixe, sabe? Ele ali por dias lutando contra o peixe e tal. E passa muito essa sensação, sabe? Você realmente tem a sensação de ler o livro mesmo. Eu acho que desses aqui, com exceção do último, não, tem outros que tem também. Mas esse é uma das melhores adaptações para quadrinhos que eu vi já. Porque ele tem muito a essência do livro, sabe? Apesar dele dizer que é livremente adaptado, ele pegou totalmente a essência. Tanto pelas ilustrações, quanto porque o livro, ele é muito descritivo, né? Ele tem poucos diálogos. E aí aqui ele vai usando algumas descrições, mas você consegue perceber muita coisa pelas ilustrações. Mas ele descreve mesmo assim, tá? Tem poucas descrições, mas ele descreve mesmo assim. Ó, é uma das melhores adaptações que eu, pelo menos, li até agora, de um livro que me marcou muito, inclusive. E outro livro que foi, assim, é um livro calhamaço, meu pai tá lendo, e ele é o livro original sem tirar nem pôr. Ele, com as ilustrações e as partes descritivas com os diálogos, eu não vi diferença entre a obra original e esse livro, apesar de a obra original é um pouco mais grossa que esse livro, eu acho, se não for mais fina, mas assim, tem partes descritivas ali e tem partes com diálogos, e aí você vê que são quadrinhos pequenos, então é um quadrinho de fôlego, né, porque você passa, não é um quadrinho que você vai ler numa sentada. Desculpa, é o 1984 do George Orwell, adaptado e ilustrado pelo Fido Nest, pela Quadrinhos na Cia. Ele é com papel, tá? Adaptado da tradução de Alexandre Hubner e Heloísa Jane. Eu sei que esse livro aqui se você quiser ler 1984 com figurinhas, sabe? Porque o livro mesmo, ele não é um livro fácil, tá? O 1984 é um livro, por vezes, chato, por ser extremamente descritivo. É um livro fantástico. Quando você termina, você fala assim... Primeiro você pensa, ufa, terminei. Segundo, você pensa, caraca, que livro, sabe? Porque primeiro você vai pensando ao longo do livro, caraca, que sacada, sabe? Porque o autor tem várias sacadas, assim, que servem para vários momentos da história. Mas esse quadrinho aqui, você tem a mesma sensação. Então, se você quiser ler o livro com figurinhas, indico esse quadrinho aqui. E aí, outro do George Orwell, que também foi adaptado, é A Revolução dos Bichos, adaptado e ilustrado pelo Odir. É também pela Quadrinhos na Cia. Só que a ilustração do Odir, ela é um pouquinho diferente. Ela é pincelada, ela é tipo uma pintura, né? Ó, você pode ver que aí ela é muito fiel ao livro, né, com a história e tudo mais. Só que eu sinto falta porque, por vezes, tem momentos ali que você percebe o sarcasmo do autor, né, por falar ali da revolução e tal. E aí eu senti falta, por causa da ilustração, você não vê as feições direito dos animais. Então, eu senti falta justamente disso, você não ter... Você até tem ali os animais sorrindo e tal, mas sabe aquela levantada de sobrancelha,
aquela coisinha assim, você não tem exatamente, né? Ele até às vezes coloca alguma coisa aqui quando ele faz uma ilustração só, mas eu não sei, eu senti essa falta, mas meu pai adorou a leitura. É uma obra que você pode ler para pegar a essência do livro. Você vai pegar a essência do livro, só que eu indico você dar uma pesquisada ali no Wikipedia, o que foi a Revolução Russa, sabe? Para você só se localizar ali, para saber do que o autor tá falando, porque essas duas obras do George Orwell, elas têm diferentes interpretações. E essa daqui, ela é um pouco mais específica, porque ele fala muito sobre o totalitarismo, né? Autoritarismo, totalitarismo, e aí dá margem para várias interpretações, mas essa daqui vai falar muito sobre a Revolução Russa. E aí é interessante você ter um pouquinho de conhecimento da história para ter mais sacadas sobre o que tá acontecendo. Bom, é uma indicação minha, né? Aí outro que também pegou muito, que eu adorei, ó, inclusive é bem legal esse aqui é da Clássicos em HQ. Ele é da onde? Da editora Peirópolis, que é A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, em quadrinhos por Caeto, que ele pegou da tradução do Boris Schneider, que é a mesma tradução da edição da 34, que foi a que eu li. E cara, tipo assim, ele é extremamente, porque ele é muito descritivo. É um livro de menos de 100 páginas que eu levei 2 dias pra ler, pra você ter ideia. Mas ele é muito profundo, né? Porque é um tema de morte e tal, da pessoa sofrendo ali, sabendo que vai morrer. É um tema muito profundo, então você não consegue ler. Tem gente que consegue ler numa sentada, mas eu não consegui. Então você pode ver que tem muito balão ali, alguns com diálogos, outros só descrevendo mesmo, mas as ilustrações estão ótimas, porque você tem ali as fisionomias ali dos personagens, né? Ó, você tem ali uma levantada de sobrancelha, que é isso que eu estava falando, sabe? Você tem algumas coisas assim. É muito interessante. Eu gostei bastante, ó, como tem bastante texto. Então, às vezes, não é só porque é quadrinho que você vai ler numa sentada, porque às vezes o quadrinho vem com muito texto. Mas esse aqui também tá bem fiel ao original, e eu digo até que ele tá pau a pau ali de grossura com o livro. Daí tem Os Sertões, do Euclides da Cunha, uma história em quadrinhos de Carlos Ferreira e Rodrigo Rosa, pela editora Quadrinhos na Cia. A editora Quadrinhos na Cia faz bastante coisa também. Esse aqui, ele vai focar, porque Os Sertões é dividido em 3 partes. Eu nunca sei a sequência, que é o Homem, a Terra, a Luta, ou é a Terra, o Homem, a Luta. Eu devia ter verificado. E esse aqui, ele vai dar uma breve pincelada nas 2 primeiras partes e vai focar na luta. E essa terceira parte, ela é a mais conhecida dos Sertões, né? Acredito eu. Pelo menos ela é a mais falada, que é quando acontece a briga mesmo, a guerra, a carnificina que rolou ali em Canudos, né? Porque foi a Guerra de Canudos. E aí conta de forma muito visceral. Eu acho que por isso, né? Por causa dessa visceralidade com que ele contou, talvez tenha dado fama ao livro. Apesar de toda a parte geográfica que é chata pra caramba, ali da Terra e tal. É engraçado porque... É engraçado não, né? É interessante porque a maior parte dos quadrinhos são, né, feitos em preto e branco, em papel. Quando é feito em preto e branco, você se interessa muito mais pelas feições dos personagens. Isso é uma característica. E aí, a última parte, que é a parte mais intensa da história, não adianta que não é spoiler, né? Que é o que vai acontecer. É a parte que começa ali a Guerra de Canudos de fato. Eles têm as tentativas ali de penetrar a cidade, mas quando acontece a guerra mesmo, o negócio pega fogo, ó. Essa aqui me deu arrepios quando eu vi essa imagem. E tá muito bem feito, gostei bastante. Apesar de retratar só uma parte da obra, ficou muito bem feita. E aí, outro que também tá bem fiel ao livro, que é da editora Excelsior. Aqui diz Book One, mas eu vi o livro inteiro, que é do Fahrenheit 451, adaptação autorizada do Tim Hamilton, com a introdução de Ray Bradbury.
Eu sempre me enrolo. Do Ray Bradbury. Essa daqui é em capa dura. Se eu não me engano, ainda tem ele no Kindle Unlimited. É feito em folha fotográfica e ele vai ter as cenas de fogo, né? E aí tem as cenas mais sombrias, assim, porque muita coisa se passa ali na noite, né? No escuro, porque um estado de vigilância como aquele, você acaba fazendo tudo na noite, né? E aí ele acaba focando mais nos diálogos e acho que nos diálogos principais, mas é uma adaptação autorizada, né? É mais nos diálogos principais e tem pouca descrição, ó. Pouquíssima descrição. Tem pouca mesmo. Mas ele pega toda a essência da obra. Eu gostei bastante. E esse aqui eu indico também para quem não quer se aventurar aí pela obra e tal. Esse eu gostei muito. Eu vou deixar lá na descrição o link de todos os livros. E se ele tiver no Kindle Unlimited ainda, vai ficar sinalizado. E por fim, nós temos aqui Moby Dick, do Herman Melville, adaptado pelo Chaboté, que eu amo o Chaboté, pela Pipoca e Nanquim. Essa obra é uma coisa engraçada. Tem tradução do Pedro Bolsa, tá? O Chaboté, ele é conhecido pelas obras serem em preto e branco. E aí ele foca muito nas características faciais dos personagens. Então, o que acontece é, você vai ter ali os diálogos, inclusive ele faz uma inversão aqui de uma frase muito conhecida do livro, que normalmente não, que vem no início do livro, é que ele joga pro final, mas eu não vou dizer qual frase é, né? E aí, aqui, em vez de ficar aquela descrição muito gigante sobre as coisas do navio, sobre aquelas descrições do silêncio e tal, a gente vê isso. Aquele silêncio que reverbera, aquelas feições que são descritas, sabe? As descrições a gente vê na cara, né? Nas expressões faciais dos personagens. Você vê como é que é, deixa eu ver aqui se tem... Ó, as expressões faciais do capitão, você vê como a obsessão dele ficou marcada no rosto dele. Você vai ver como a expressão dele muda quando ele encontra a baleia, sabe? É muito impressionante. Não tem tanto diálogo, mas se você prestar atenção em cada quadrinho, em cada quadro, você prestar atenção na expressão dos personagens e você vai sacar toda a obra. E isso aqui é todo o livro, só que sem a narrativa descritiva, a narrativa que está visual, entendeu? Então é muito bem feita essa obra. Eu apresento-lhes Chaboté, tá? Porque Chaboté, ele tem um quadrinho, inclusive, que não tem diálogo nenhum e é sobre um banco de praça. É mais ou menos isso. Esses foram os quadrinhos dos livros que eu já li. Eu tenho mais quadrinhos de outros livros. Brevemente não, né? Como são de clássicos, vai demorar um pouco para eu fazer uma parte 2 desse vídeo. Mas eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar os links de todos esses livros mencionados lá na descrição, né? Se você quiser conferir mais sinopse ou se interessar por comprar qualquer um deles, por favor, utilize os meus links. Ou se você estiver precisando de qualquer outra coisa, pode utilizar esses mesmos links para comprar qualquer outro produto. Vamos conversar lá nos comentários. Me diga aí se você já leu algum desses quadrinhos ou se você ficou interessado, você queria ler algum clássico e não tinha coragem. Agora com o quadrinho você ficou com coragem? Me conta aí, tá? Vamos lá conversar. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima.